Olá, meu amigo, minha amiga. Você deve estar se perguntando por que o Luiz está fazendo esse vídeo se esta sabatina já passou. Primeiro, porque muita gente não assistiu. Segundo, porque muita gente talvez não tenha uma banda larga para assistir 50 minutos de uma sabatina. Terceiro, porque muita gente pode não ter dados móveis suficientes e gastar esses dados móveis porque muita gente não tem condições para isso. Essa é uma realidade no país. Por isso a TV aberta, nesse momento de política, ela é importante. E a Globo mais ainda, por mais que chame de Globo lixo. A Band, etc e tal, porque elas alcançam mais pessoas com sinal aberto, como se diz. Mas a grande verdade, eu inclusive vou deixar um link na descrição dessa entrevista completa, caso você não tenha assistido. Mas eu trouxe essa reflexão para fazer com você, porque depois das entrevistas, os bolsonaristas trataram de fazer recortes, como eles são acostumados a fazer, esse tipo de coisa, tirando o texto do contexto, tentando prejudicar a fala do Lula e trazer aquilo como uma narrativa contra o sistema, contra a economia, contra isso, contra aquilo, que é coisa que eles sabem, que eles mais sabem fazer, e na verdade não foi isso que aconteceu. Então, eu quero pedir para você que está chegando pela primeira vez no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações. Você que é inscrito também já está certinho. Então vai rodar uma vinhetinha que são 10 segundinhos e você faz isso. Se inscreve, ative o sininho das notificações e nós já voltamos para tratar do assunto, tá bom? Vai lá que eu estou te esperando. Muito obrigado. Então eu quero começar esse vídeo mostrando a fala do William sobre a ausência do Bolsonaro, que ele não foi. Mais uma vez ele não compareceu. Afinal de contas, o que teria o Bolsonaro para dizer? Mas vamos ver a fala do William primeiro e eu volto para fazer o meu comentário em cima disso aí. Fique comigo até o final, porque esse vídeo você vai gostar e vai compartilhar, tá bom? CNN, como vocês estão acompanhando, realiza uma série de entrevistas com os 6 principais candidatos à presidência da República. De todos eles, o único que decidiu não participar foi o presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição pelo PL. Diversos convites foram feitos ao candidato e à coordenação da campanha, sem nenhuma resposta até aqui. O prazo limite para confirmação ou solicitação de nova data se encerrou às 8 horas da noite de hoje, agora. Lamentamos a ausência de Bolsonaro porque entendemos que estamos cumprindo nosso papel, nossa missão, de informar ao público da CNN quais são as propostas dos candidatos para os desafios do Brasil nos próximos 4 anos. Lembrando a vocês, já conversamos com Ciro Gomes, Simone Tebet, Luiz Felipe Dávila e Soraya Tronic. Hoje vamos receber o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. Aí está. É óbvio que o Bolsonaro não iria. A Tebet foi porque precisa fazer seu nome, a Soraya foi, o Felipe foi, o Ciro foi, menos, evidentemente, o Bolsonaro. E é claro que o Lula estava lá para ser sabatinado pelo William. E os amigos meus me questionaram que eles acharam que o William foi com um arsenal para cima do Lula, talvez querendo prejudicar o Lula, e qual era a minha opinião. E eu disse a eles que foi uma entrevista maravilhosa, e até salientei que foi melhor que a sabatina na Globo, porque o Lula respondeu a todas as perguntas sem deixar nenhuma dúvida para o eleitorado e para o povo brasileiro. Mas, depois dessa entrevista, obviamente, uma que se acha conhecedora dos fatos, porque agora é muito fácil, qualquer um pega um celular e sai gravando sem entender de política, de economia e outras coisas, mas como é uma prática bolsonarista que não entende de nada, mas quer dar pitaco, é o que eles fazem. E eu estou fazendo esse conteúdo porque virão mais 2 ou 3 debates. 2 estão certos que o Lula vai, se não me engano, da própria CNN e depois o final o da Globo. Mas a grande verdade é que eles fazem esses recortes para tentar enganar as pessoas, e aí entra o que eu disse. Então entra um videozinho no TikTok no celular, que aí é menos dados móveis, ou as pessoas se valem de Wi-Fi na empresa, seja lá como for, e assistem e acabam tomando isso como verdade, e não assistem uma entrevista completa para de fato saber o que aconteceu. Então eu vou passar a primeira fala dela, e depois volta comigo, que eu vou dar continuidade à temática, e você vai ver como é absurdo a falta de conhecimento, tá bom? Assiste aí e eu já volto. Gente, o Lula está sendo sabatinado pelo William Vac da CNN nesse exato momento e acaba de dizer que um dos planos dele é, basicamente, depois de reestruturar os membros do Conselho de Segurança da ONU, passando a incluir, por exemplo, países da América Latina, da África, Índia,
que as decisões tomadas neste conselho em relação, por exemplo, à Amazônia e questões climáticas passem a valer imediatamente em território nacional sem terem que ser reavaliadas e rediscutidas, por exemplo, no Congresso Nacional. Ou seja, para o ex-presidente Lula, o Conselho de Segurança da ONU deve ser soberano sobre o nosso país. Prestou atenção? Muito bem. Eu peguei esse vídeo dela mesmo, e aí, nesse vídeo, ela mostra, depois dessa fala que você assistiu, ela mostra a fala do Lula sobre a temática. Assiste então agora o que o Lula disse, mas presta bem atenção no que o Lula disse. E a gente volta de novo, porque eu tenho mais uma fala dela, tá bom? Vai lá. O senhor tem alguma medida de impacto para o público exterior já na sua cabeça? Uma das coisas que eu pretendo fazer, ganhando as eleições, é restabelecer essa relação internacional para duas coisas. Para que a gente possa discutir a questão do clima com mais seriedade, para a gente mudar e aumentar a governança nas Nações Unidas. É preciso entrar país africano, é preciso entrar país latino-americano, para que a gente possa, quando a gente tomar uma decisão, ela seja definitiva e a gente não tenha que levar para discutir dentro do Estado Nacional, porque senão não funciona. Aí está. E depois que ela mostrou a fala do Lula, ela resolve dar mais um pitaco. Um pitaco para quem não entende, para quem não conhece nada. Assiste e eu volto então para comentar o fechamento desta desconstituição da verdade de sortes. Vai aí, assiste e a gente já... E tem gente que menospreza as discussões sobre globalismo. Gente, isso é muito sério. Eu não sei vocês, mas eu não pretendo abrir mão da nossa soberania para a ONU. Aí está, uma desinformada ou uma mal-intencionada que tirou o texto do contexto, como eu disse. Toda a fala do Lula, obviamente, ela está correta porque ele está se reportando ao William. Mas o Lula, quando falou nessa questão, sobre decidir na ONU, ele está se referindo porque o Tratado de Kyoto, por exemplo, os Estados Unidos não assinam até o dia de hoje. E as várias reuniões que fizeram sobre condições climáticas, quando lá todo mundo vota a favor, o Trump votou contra numa dessas ou não compareceu, mas a verdade, quando chega nos países, por conta dos interesses de empresários que estão emitindo gases, por conta de pessoas que estão desmatando, dentre outras tantas sacanagens que prejudicam o meio ambiente, e pelo lobby que é feito no Congresso Nacional, porque muitos deputados, senadores, são financiados por grupos poderosos, acaba não surtindo efeito, não passando aquela medida do que foi decidido num órgão, num colegiado das Nações Unidas. Então a proposta do Lula é que esta decisão seja quase que uma decisão como uma autoridade máxima dos países reunidos, e dali saia uma decisão para que quando um governante voltar para o seu país, ele volte com a determinação de aplicar aquilo que foi tratado para reduzir a emissão de gases, o corte de madeiras, a depredação do meio ambiente, etc. e tal. Mas essa maluquinha, ela disse que não vai entregar a Amazônia para a ONU. E não foi isso que o Lula disse. O Lula, inclusive, falou que vai manter a soberania da Amazônia como nossa. Contudo, todavia, entretanto, se querem que preserve, vai contar sim com capital estrangeiro, vai contar sim com a tecnologia para poder não só obter a preservação, como também uma economia sustentável para os povos daquela região. Simples assim. Mas, para concluir esse vídeo, eu quero, porque o arsenal foi realmente muito grande. E aí o William perguntou sobre a questão de tudo que o Lula falou sobre economia, de que o país precisa, etc. e tal, e deu uma pressionada sobre a questão de onde sair dinheiro e como o Lula vai fazer isso. Foi uma pressão completa. Por isso eu vou deixar o link para você assistir a entrevistas, caso você queira, caso você possa e tenha interesse, obviamente. Mas é importante que você assista, porque o Lula, inclusive, diz pro William: ô cara, mas deixa que o Lula diga aí e eu volto pro meu comentário final. Assiste aí, ele matou a pau. Ô cara, eu vou ganhar as eleições, eu preciso tomar pé da situação, eu preciso saber que a necessidade primária desse país é dar comida para esse povo. Você está lembrado do meu discurso quando eu ganhei em 2003? Se quando terminar o meu mandato, todo brasileiro estiver tomando café, almoçando e jantando, eu já cumpri a missão da minha vida. E hoje nós temos 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 105 milhões de pessoas com algum problema de deficiência alimentar, e nós precisamos cuidar disso. Nós precisamos cuidar, essas pessoas não podem viver de esmola.
Eu já fiz uma vez e vou fazer com mais competência agora. Aí está, este é o comportamento de um estadista. Por isso a entrevista foi maravilhosa. E por isso o Lula é líder nas pesquisas. E por que o Bolsonaro não foi? Porque jamais o Bolsonaro teria capacidade de falar com tanta sobriedade, com tanto conhecimento de causa como o Lula falou. Por isso você deve compartilhar esse vídeo. Por isso nós devemos eleger o Lula no primeiro turno. Porque nós não estamos falando de alguém que não caiu de paraquedas, vamos dizer assim, no governo federal, por conta de tudo que nós já sabemos, não precisamos perder tempo com isso, mas sem nenhuma capacidade. Aliás, eu já fiz vídeo dizendo que o Bolsonaro é inocente, porque ele disse em entrevista que ele não entendia de economia, não entendia de saúde, não entendia de educação, e o primeiro cara que ele botou na bucha de canhão foi o Paulo Guedes, que o Paulo Guedes era o cara, e até hoje ele sustenta isso. O Paulo Guedes não caiu porque é ele que manda no Bolsonaro, e o Centrão, obviamente. Então, gente, esta é a tônica do vídeo, é isso que eu queria compartilhar com você, mas eu preciso que você dê o certinho, que você deixe um comentário, que você se inscreva no canal e, principalmente, compartilhe esse vídeo, porque virão mais, além dos fakes descarados, a distorção dos fatos, tirando texto do contexto, para tentar ludibriar o eleitor nesta reta final de campanha. Então preciso que você compartilhe para que essas pessoas não caiam no conto do vigário ou do gabinete do ódio, tá bom? Então aqui é a voz da esquerda resistente, a verdade doe quem doer, e como eu sempre digo ao final de cada conteúdo, com a graça de Deus, até o nosso próximo encontro.